Olá, conheça esta fruta, o babaco, que é um parente do mamão, mas não tem sementes. Ele tem uma pele lisa e um sabor único. Quando a fruta é cortada, ela tem o formato de uma estrela que lembra carambola. A fruta pode ser adicionada a sucos, molhos e sobremesas. O babaco é nativo dos Andes, do noroeste da América do Sul, da Colômbia ao centro do Chile. Além de sua distribuição nativa, ele é cultivado com sucesso na Nova Zelândia, Estados Unidos e Itália. Os nomes comuns desta fruta são Champagne fruit, Elibron e Montanha Pai. O babaco é um pequeno arbusto herbáceo que se assemelha-se às outras espécies do mamão. A planta cresce até 3 metros de altura. Ela tem folhas grandes, verdes escuras, profundamente lombadas, com nervuras prominentes. As flores têm forma de sinos, com pétalas brancas e que surgem nas axilas das folhas. Todas as flores são femininas. Elas são substituídas por frutos alongados que medem cerca de 30 centímetros de comprimento e pesam até 2 quilos cada. Os frutos novos são verdes e tornam-se alaranjados ou amarelos quando amadurecem. Os frutos do babaco não produzem sementes. A planta é propagada enraizando os brotos axilares. O babaco prefere um clima subtropical frio. As temperaturas extremamente baixas produzem um fruto maduro com casca áspera. Este fruto contém 3 vezes mais papaina do que o mamão. O babaco é uma grande fonte de vitamina C e vitamina A. A vitamina C promove gengivas saudáveis e também acelera o processo de cicatrização. Ele contém a riboflavina, tiamina, magnésio, potássio, cálcio, ácido ascórbico, gordura, niacina, sódio e proteínas. Também tem carboidratos e ferro. A papaina é uma enzima digestiva que ajuda a quebrar ligações da proteína. A coloração do fruto do babaco passa do amarelo claro para o amarelo dourado quando ele amadurece. A polpa do babaco é espessa, suculenta e esbranquiçada, com sabor suculento, ácido e doce. O sabor do babaco lembra a mistura de morango, abacaxi e banana. O conteúdo de potássio no babaco é um componente vital para a saúde, bem como dos fluidos corporais. Ele também controla a frequência cardíaca e a pressão arterial, combatendo os efeitos do sódio. O conteúdo de vitamina C, A e E ajudam a manter uma visão saudável e auxilia na digestão e mantém a pele saudável. O uso do babaco é comprovado como uma solução natural para a perda de peso. Ele possui altos teores de fibras que favorecem a digestão, reduz a fome e aumenta os níveis de saciedade. A fibra dá sensação de saciedade, o que resulta em comer menos. Ele é útil para pessoas obesas, pois também evita hábitos alimentares pouco saudáveis, que resultam em aumento do peso desnecessário no corpo. A quantidade adequada de nutrientes e uma melhor digestão auxiliam na perda de excesso de peso do corpo. O babaco tem baixos teores de açúcares, o que se mostra-se benéfico para regular os níveis de açúcares no sangue. Para manter uma aparência jovem, acrescente o babaco à dieta, pois ele previne os danos causados pelos radicais livres.
A vitamina C que ele contém promove a síntese de colágeno que permite uma pele macia e elástica. Ele previne os sinais de envelhecimento prematuro da pele e proporciona uma aparência jovem e natural. Consumir esta fruta pode prevenir a chance de várias doenças de saúde causadas devido à pressão arterial. O tabaco ajuda a equilibrar os níveis de pressão arterial em uma pessoa e também ele normaliza ela. Ele também é uma ótima fonte de fibra dietética, um nutriente essencial para manter os movimentos intestinais regulares e saudáveis. Consumir esta fruta para eliminar a constipação é uma ótima opção. É sabido que frutas de cores vivas são carregadas de beta-caroteno, que atuam como um antioxidante. O babaco é uma excelente fonte de beta-caroteno, que é essencial para manter a saúde ocular e promove uma boa visão. O conteúdo de vitamina C promove a capacidade do corpo de absorver o ferro dos alimentos que comemos. A presença de níveis adequados de ferro no corpo promove uma boa contagem de glóbulos vermelhos e promove a hemoglobina. O babaco é carregado com nutrientes que são essenciais para o funcionamento regular do processo corporal. O conteúdo nutricional encontrado nesta fruta neutraliza infecções e doenças prejudiciais e também promove a boa imunidade. Quais as precauções ao consumir o babaco? Ele contém a papaina, que pode causar queimaduras, irritação leve. Portanto, consuma em quantidades moderadas. Pessoas com alergias não devem consumi-lo. Ele é um pequeno arbusto herbáceo que pode chegar até 3 metros de altura. Seu caule é macio e ereto e o tronco é semilenhoso, associado a cicatrizes de folhas como uma mão. Ele possui um sistema radicular raso com raízes tuberosas, chamativas de 40 centímetros de diâmetro e várias raízes laterais. As folhas são grandes, alternadas e coriáceas. Ele é um excelente candidato para jardins sustentáveis em todo o país. Ele tolera apenas geadas leves, mas se perder suas folhas em geadas mais fortes, ele pode se recuperar facilmente. Plante ele em uma posição protegida do vento e de preferência à sombra do sol forte da tarde. O babaco necessita de um solo bem drenado, enriquecido com matéria orgânica. Tem um crescimento rápido e deve ser fertilizado com frequência, especialmente durante a época de frutificação. Use um fertilizante de boa qualidade e uma cobertura morta ou composto orgânico. Regue bem ele. Mantenha a cobertura morta e o fertilizante longe do caule. O babaco vai crescer bem em um vaso grande, desde que uma mistura de envasamento de boa drenagem seja utilizada. O babaco não tolera solos salinos. As suas folhas grandes e palmadas estão em longos caules de folhas que se irradiam do tronco. As flores, que são todas femininas, se formam no tronco em desenvolvimento. Os frutos surgem logo após a floração e começam a se expandir-se rapidamente. Os frutos mais baixos nos caules amadurecem primeiro. A vida média de uma planta de babaco é de 8 anos e ela pode produzir entre 30 a 60 frutos por ano. Os frutos do babaco não têm sementes e, portanto, só podem ser propagados por estacas. Corte os troncos velhos ou pequenos galhos e deixe-os secar por alguns dias. Em seguida, plante-os com uma mistura de envasamento ou composto. A planta não precisa ser polinizada para produzir frutos. É importante que a planta do babaco esteja em solos bem drenados, pois ela sucumbe facilmente à podridão das raízes.
Muita água significa que é difícil para as raízes obterem o ar, causando sua decomposição. Não há muito o que fazer uma vez que a planta apodreça. Uma opção, porém, é cortar e propagar o caule. Condições muito úmidas podem causar oídio, portanto, permita a circulação de ar em abundância nas raízes, além de ser suscetível a alguns ácaros. O babaco é relativamente resistente a pragas e doenças. Para obter os melhores resultados, apenas um tronco deve crescer. Remova os brotos que se formarem ao redor da base da planta no início da primavera. Permita que um desses brotos se desenvolva-se. Este broto crescerá rapidamente, mas não florescerá. Interferir nos outros frutos da estação atual. Após a colheita, faça a poda do caule principal por volta de 20 centímetros e o rebento restante irá se desenvolver-se e se tornará o próximo tronco principal da planta. O babaco é um fruto que tem a casca fina e comestível e sem sementes. Não é muito doce, mas pode ser utilizado em um smoothie de frutas tropicais, um coquetel de frutas refrigerado ou uma salada de frutas. Outra opção é fatiar, polvilhar com açúcar e deixar na geladeira por algumas horas antes de servir. As frutas verdes podem ser utilizadas em pratos de carril. A fruta inteira pode ser usada em compotas ou adicionada a tortas de frutas depois de colhida. Ela pode ser armazenada por até 4 semanas. O babaco contém também um amaciante natural de carne, a papaina. Outro bom motivo para utilizá-lo em carril e guisados de carne. Em climas sem geadas, plante ele o ano todo. Este vídeo foi sobre os usos e benefícios e dicas de cultivo desta fruta exótica, que é parente próximo do mamão, o babaco.